Olá! Não é de hoje que as cidades estão pedindo socorro. Trânsito insuportável, poluição, transporte público que não dá conta da quantidade de pessoas que precisam de ônibus, metrô e trem. O colapso era só uma questão de tempo. E aí veio a pandemia de Covid-19 que colocou um freio a esse caos, obrigando governos e a sociedade a mudar os seus hábitos. E hoje nós vamos discutir os efeitos do isolamento social nas relações de trabalho, locomoção e qualidade de vida com o vereador do PSD, José Polici Neto, e com o professor e especialista em mobilidade urbana da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Luiz Vicente Figueira de Melo Filho. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Uma excelente discussão para a gente. Agora, para começar o programa de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Mesmo sendo estranho, é possível que a pandemia nos deixe algum legado positivo que aponte saídas para se pensar numa cidade melhor para se viver? Obrigado pelo convite. Eu diria que sim. A pandemia do Covid-19, você traz muito aprendizado por tudo que nós estamos passando. Então, basicamente, o que acontece? A gente precisa ver outros meios, por exemplo, de mobilidade que reduz a chance, por exemplo, de ter algum contágio, algo relacionado ao que nós estamos passando hoje, porque não necessariamente pelo fato de um certo momento o Covid-19 ele simplesmente extinguir ou ter uma vacina, outras doenças contagiosas também podem ocorrer. Então, tudo pode ser levado como um aprendizado neste momento. E o senhor, vereador, o que o senhor acha que essa pandemia deixa de positivo? Uma profunda reflexão nas distâncias. Sem dúvida nenhuma, a gente está experimentando um período novo em que o uso da tecnologia passa a ser fundamental para aproximar as pessoas. É incrível que nos últimos 5 anos eu venho debatendo na Câmara programas para incentivar o uso do teletrabalho, trabalho remoto, e tinha uma dificuldade muito grande para convencer os meus colegas que essa era uma das fórmulas da gente enfrentar um problema crônico na cidade de São Paulo, que são os deslocamentos. A cidade realiza, na sua macrometrópole, mais de 45 milhões de viagens todos os dias, gerando congestionamentos gigantescos. A pandemia nos obrigou a sermos mais eficientes e efetivos para aquilo que é uma obrigação de circulação. Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia nos traz lições dolorosas, mas se a nossa sociedade conseguir aproveitar estas lições, o amanhã será muito melhor do que ontem. Agora, há um dito popular que coloca a situação da seguinte forma: as coisas urgentes impedem as pessoas de verem as que são realmente importantes. E numa cidade gigantesca como São Paulo, acontece justamente isso. A gente precisa de uma pandemia para poder pensar a cidade de outra forma possível? Sempre a gente precisa pensar que quando a gente tem uma certa rotina no dia a dia, a gente tem um emprego estável, tudo está fluindo normalmente, as pessoas têm uma resistência muito grande de mudanças. Então, por mais, como o meu colega, o vereador Polici, tem falado, por mais que tente falar, bater, sempre você tem uma resistência da população, uma resistência na mudança de hábitos. Então, quando a gente tem esse baque, quando a gente apresenta dessa forma como está acontecendo hoje, isso muda, e essas reflexões, como foi falado, é importante porque muda o hábito das pessoas. Então, certamente isso vai ter algumas mudanças que mesmo após essa passagem do Covid-19, algumas coisas vão se manter e algumas coisas vão ser modificadas sim. Me parece Vereador. que a questão fundamental, e o professor aborda ela com muita clareza, é que a cidade ela é resultado das nossas compreensões do que é necessário para nos mantermos bem. Se o meu emprego é estável,
Se a forma que me trouxe até aqui é essa, por que mudar? A pandemia nos obriga a mudar rapidamente. Normalmente, buscamos o primeiro ambiente de conforto. A informação dada, faça confinamento. Esta informação do confinamento, ela é absolutamente fundamental, porque as pessoas começam a compreender que nem sempre circular pela cidade é o fundamental para fazer a cidade funcionar. Aí entram elementos novos, porque a cidade se espraiou de um tal jeito e a gente foi obrigado a gastar muito no desenvolvimento de uma cidade que, nos seus mais de 1.500 quilômetros quadrados, tem que oferecer formas de circulação para todos onde eles estiverem na cidade. A pandemia nos lança uma outra reflexão. O que a gente pode descentralizar na cidade? Como eu posso fazer com que a atividade econômica se pulverize pela cidade, à medida que a tecnologia já nos permite muito mais do que essa concentração que nos trouxe até aqui. Então, sem dúvida nenhuma, as reflexões e o novo normal vão impor à sociedade do amanhã algo que ela não fez até ontem. No caso, hoje, reduzir muito a distância, comprar localmente, utilizar transporte ativo, circular a pé, circular de bicicleta, abandonando a fórmula original, que era só circular com o carro individual, tendo inclusive uma dificuldade muito grande de aceitar o transporte público coletivo. Agora, durante a experiência necessária de isolamento social, algumas atividades se mostraram eficientes no chamado trabalho remoto ou home office. Os senhores acreditam que daqui para frente essa prática vai se tornar mais comum nas empresas? Exatamente, isso já tem estudos, já tem mostrado que quando o empresário vê o custo operacional sendo reduzido abruptamente, pessoas rendendo de certa forma em casa, home office, ou também existe a possibilidade de escritórios remotos, hoje também na cidade de São Paulo, que vai também auxiliar essa questão da pulverização, já que a cidade de São Paulo é extremamente grande, territorial e a parte urbanística, isso vai facilitar bastante o deslocamento. Então, o uso da tecnologia, como foi falado, sem dúvida, isso vai trazer muitos ganhos nas próximas etapas pós-pandemia Covid-19. Então, o que eu vejo é que outros meios, outras oportunidades de negócio e a tecnologia, como mostrou nos primeiras semanas que a gente estava começando o home office, a gente via muitas quedas, baixa qualidade de internet, porque a própria infraestrutura da cidade não estava preparada com um volume de transmissão de dados tão grande como nós estamos passando. Hoje, a gente já percebe que normatizou essa parte, regularizou, e a tendência é, quando voltar ao trabalho, com certeza os empresários vão verificar, olha, esse daqui volta, esse não precisa, esse tem um rendimento em casa e assim por diante, porque é uma mudança de hábito que a gente está passando neste momento. Há uma mudança muito grande de vias, né? Se no passado o que importava era a pavimentação de uma grande avenida, a construção de uma grande ponte, hoje você precisa das vias digitais. A cidade de São Paulo tem uma carência gigantesca ainda de comunicação de qualidade, seja de voz, seja de dados. Os estudos apontam a cidade de São Paulo como uma das piores do Brasil na legislação para instalação e cobertura de comunicação. Portanto, nós temos um desafio que é melhorar a legislação que permite a instalação de antenas que vão dar uma cobertura de qualidade para essa nova via. Portanto, não serão mais as vias que transportam ou permitem que os carros circulem, mas aquelas que permitem que a nossa inteligência ande com mais velocidade. Então, a questão aqui fundamental é: se uma nova cidade nasce a partir da pandemia, ela exigirá outras ações infraestruturais. No caso, são ações infraestruturais que o mercado privado disputa para instalar. Não há nem custo público nisso. Quem instala as antenas é o mercado privado. Agora, falta ao município ter legislação muito sólida que estimule a rápida implantação dessas antenas, que não são mais aquelas antenas antigas do passado, gigantescas. São pequenas antenas de 40, 50 centímetros que, quando espalhadas pela cidade inteira, vão garantir uma comunicação que hoje não temos.
Falo isso porque apresentei no projeto de lei 217 uma fórmula para ainda no período de quarentena injetarmos na economia da cidade de São Paulo coisa da ordem de 2 bilhões de reais, garantindo 10 mil novos empregos com um grande programa de instalação de antenas e de cobertura, tanto para dados móveis como para dados, tanto para dados como para voz. Então, este é o momento também importante de refletirmos o quanto o município desburocratizou as regras tão importantes para que, de fato, essa nova cidade saia do papel, mas saia do papel de maneira muito democrática, portanto, levando, inclusive, qualidade de sinal para a periferia. Exatamente, vereador Policy. Aqui na Câmara, vocês discutiram bastante na CPI das antenas essa questão da legislação para modernização, para poder haver novas instalações. Eu só quero esclarecer, antes da gente continuar, que eu e o professor Luiz estamos sem máscara, porque nós estamos em ambientes controlados, o professor na casa dele, eu aqui no estúdio, distante de todo mundo, tomando os devidos cuidados, e o vereador Policy Neto está em um ambiente externo, utilizando máscara. Agora a gente vai para um breve intervalo e, na volta, discute mais sobre mobilidade urbana para a cidade. A gente volta em instantes, fique aí mesmo.